E eu vim para o Rio de Janeiro há 5 anos atrás. Fiz o curso de direção de cinema na Academia Internacional de Cinema no Rio de Janeiro e dirigi 2 curtas, o Sempre Verei Cores e No Seu Cinza e Piano Forte, 2 documentários. E assim, para resumir, eu acho que é isto. Mas qualquer coisa perguntem, tá? Agora, professor. Só uma apresentação. Eu sou professora do Instituto de Artes da UERJ, Departamento de Linguagens Artísticas. Minha formação é toda em artes cênicas, teatro, dança e performance, mas o curso é de artes visuais. Então, é um curso bem transdisciplinar também, muito legal. E eu trabalho bem nessa transversalidade das artes, e aí a performance, como vocês viram no filme, ela é um campo forte de ação da arte engajada, né? Os paulistas. Bom dia, eu sou o Pedro Nishi. O Liberdade é o meu 2º curta-metragem, estamos começando a nossa caminhada. E queria falar que é muito massa a gente estar aqui, né, Vini, compartilhando essa experiência de estar num festival junto, porque foi o nosso encontro se deu, né, muito através do cinema e de festivais. A gente é da mesma cidade, mas a gente, por uma ironia, se encontrou em outras cidades, em festival de cinema, e a partir daí o cinema se mostrou realmente um lugar de encontro, e acho que a gente acabou transbordando o cinema e topando virar parceiro e fazer esse filme junto. Então é uma alegria muito grande. Bom dia, eu sou o Vinícius. É meu 2º filme também, meu 2º curta. Eu dirigi um curta o ano passado que chama Deus. E aí, através dele, eu circulei por festivais, conheci o Nishi. Como ele falou, a gente criou uma afinidade e se encontrou em São Paulo e começou a pensar esse projeto. Eu queria apresentar a equipe que está aqui também, o Pedro, o João, que é o produtor, o Francisco Migues, que fez assistência de direção. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, da periferia de São Paulo. Me formei na UFPEL, em Pelotas, há pouco tempo, e faz 1 ano e meio. E, enfim, é isso. Isso aí, eu acho, sobre a apresentação. Vinícius, só um instantinho. Eu queria pedir que o Pedro e o Francisco, não é Migues que fala, não é Migues? Migues, se levantassem para que todo mundo os visse e saibam que Francisco Migues, que modestamente assina assistência de direção, é o protagonista do filme As Melhores Coisas do Mundo, de Laís Bodansky. Eu peço uma salva de palmas para ele. Levanta. Parabéns. Ator não pode ser tímido. Levantem os 2 para receber os aplausos. Bem, então, agora a equipe do New Life, começando pelo André Carvalheira. Esse é o meu primeiro longa-metragem. Eu dirigi outros 5 curtas-metragens e me enveredei mais pela direção de fotografia do que pela direção. Isso é uma casualidade da vida. Me colocou novamente como diretor. E é isso. Não sei muito o que não falar. É só isso. Eu fiz uma coisa. Não é possível. Sabe, eu fiz questão de fazer uma pesquisa completa, em números, que eu adoro números, mas ele é muito tímido e fala muito pouco. Ele foi diretor de fotografia de 10 longas-metragens, do Rock Brasília, do Vladimir Carvalho, que deve estar aqui na plateia, não é? O Comeback, esse filme que fez muito sucesso, aquele western, aquela fotografia lá, o western. Quer dizer, eu vou até ler para vocês aqui a repartição do tempo, o último Cine Drive-In, que fez um sucesso estrondoso em Gramado, não é? Uma Dose Violenta de Qualquer Coisa e Crônica para um Coração aos Berros, do Gustavo Galvão, que é um grande parceiro dele, não é? O Tebone Açougue Cultural, Plano B, sobre o filme de Joaquim Pedro de Andrade, do Getsemane,
não é? Tancreda Travessia, do Tendler, Dom Helder, o Santo Rebelde. Então, ele tem uma filmografia, como diretor de fotografia, tão longa, que a gente tem que destacar isso. Não pode ser tão tímido e se apresentar desse jeitinho, parecendo que é um qualquer. Não é. Ele tem uma... Não, é verdade. Ele tem uma longa trajetória, é um grande diretor de fotografia também, não é? E merece esse registro. Então, está registrado. E fotografou 28 curtas, eu fiz questão de contar, né, 10 longas, e dirigiu 6 curtas, programas de TV e tudo. Então, além de um artista, é um técnico com uma grande folha de serviços prestados ao cinema brasileiro e brasileiro. Agora sim. Ok. Então, passa a palavra para o Murilo. Murilo Grossi, sou ator daqui de Brasília. Muito feliz de ter participado desse primeiro longa. Meu parceiro Xará, André Carvalheira, como já foi dito, um talento absurdo da fotografia, e quando fotografa é um grande diretor também. Ele, na fotografia dele, é muito sensível à direção. Eu acho que o André é tão bom fotógrafo quanto é bom diretor. E foi um prazer participar desse filme e conviver com essa direção, com essa delicadeza da direção dele, que é extremamente sensível e profunda. Foi uma honra e um prazer. O André, Alisson, Jota, são de uma geração posterior à minha. Eu poderia dizer, né, Rosário, que eu sou da primeira geração brasiliense de cinema, né? Que antes de nós eram os mestres. Nós poderíamos dizer que somos a primeira geração brasiliense, né? Eles já são posteriores, e é uma enorme alegria ver essa vitalidade, essa pujança, essa força do cinema brasiliense se afirmando aí no talento desses camaradas. Bom dia, eu sou Alisson Machado, sou produtor, já trabalho há algum tempo com produção de cinema. Eu tenho a Machado Filmes, que assina a produção do longa-metragem New Life, e esse é o 4º longa-metragem da Machado Filmes. Eu já fiz vários curtas-metragens em Brasília. Acho que é isso. Olá, bom dia. Sou Maíra Carvalho, diretora de arte. O Xará, nosso querido Xará, né, para os íntimos, talvez seja o meu maior parceiro como diretor de fotografia. Acho que é o cara que eu mais dividi um set, assim, ele fotografando e eu fazendo a arte. E aí, quando ele veio com esse projeto do primeiro longa, eu falei, você nem ouse dizer que não sou eu. Então, assim, e ele falou, claro que não. Então, é um prazer enorme estar no primeiro longa dele como diretor. Foi um dos melhores sets da nossa vida, assim, digo da nossa porque isso é um consenso entre a equipe. Foi um dos sets mais tranquilos. Quem conhece o Xará sabe que ele é esse cara, assim, o tempo inteiro. Ele é muito suave, então foi uma delícia fazer esse filme. É um filme esquisitão mesmo, intencionalmente, e a gente sabia que estava fazendo isso, e era muito divertido fazer isso ali na hora e falar, gente, que loucura, e é isso, vamos nessa. E cada dia a gente falava, vamos nessa, correndo o risco mesmo de fazer o filme dessa forma, com uma simplicidade muito grande na forma de fazer, porque era como a gente podia fazer. Então, estou muito feliz de ter feito o filme. Sou muito feliz com essa parceria, não só com o Xará, mas com toda essa galera aqui. Eu estava tentando me lembrar, eu conheci o Xará num filme dirigido pela Catarina. Então, a gente tem essa família grande, uma família extensa aqui do cinema brasiliense que se ajuda e se coopera muito. E eu fico muito feliz de conseguir mostrar isso num festival desse tamanho e que tem uma visibilidade desse tamanho. Obrigada. Bom dia, sou Catarina Scioli, sou atriz, muito emocionada por estar nesse festival, porque é a primeira vez que eu participei de um filme, a primeira vez, em 96, se eu não me engano, A Dança da Espera, foi com o Xará dirigindo. Então, se eu comecei a fazer cinema, minha primeira oportunidade e parceria veio com esse sujeito que hoje está aí com esse primeiro longa. E depois desse primeiro curta, a gente compartilhou, talvez seja com o Xará. Xará foi a pessoa que mais me fotografou, sem dúvida, no cinema.
minha comunhão com ele como atriz está muito conectada com o olhar dele na câmera. E ele também é diretor de fotografia dos filmes que eu ouso dirigir. Então, estou muito contente. A equipe é toda de grandes amigos. Eu acho que isso faz a diferença. E muito orgulhosa da gente estar estreando na competitiva do festival. É duro chegar aqui, bem duro. E, bom, é isso. Eu espero que a gente debata hoje, que a gente converse, que a gente troque figurinhas aqui, porque o espaço é para troca de experiência, né? Pronto. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Renan Rovida. Eu sou ator, sou cineasta, sou de São Paulo. Enfim, fiz umas coisas aí. E aí eu conheci o Xará, acho que não lembro mais quantos anos, mas agora, recente, assim, quando eu estava atuando numa série que o Cássio e o Adirley estavam dirigindo, na Ceilândia, e o Xará estava fotografando, e aí ele teve essa ideia, confiou em mim para fazer esse filme, chamou, então eu era o estrangeiro ali na equipe o tempo inteiro, assim, né? Essa figura estrangeira. Assim. Acho que é um pouco isso. Só que faltou, André, na sua... desculpa. Eu quero complementar aqui. Então, eu e o Xará, nós somos sócios no coletivo Base Audiovisual. Xará a gente trabalhou também, tem uma longa parceria, eu produzindo, ele fotografando, e essa é a primeira direção que o Xará me chamou para produzir. Foi um prazer enorme, é um cara muito suave de se trabalhar. E faltou também eu dizer que você é o produtor executivo de A Cidade é Uma Só, do Adirley, e fotografou Dias de Greve, que é um dos mais belos curtas dele, e trouxe um dos atores dele para o elenco, que é o Wellington Abreu, que eu acho que não está aqui, não é? Mas que tem um papel importantíssimo no filme, aquele operário meio atrevido lá que se nega a trabalhar, né? Então, perguntas? Levantem a mão, por favor. Mais inscrições? Então, começamos com o Hamilton Pinheiro, de São Paulo. Para Vinícius e o Pedro. Por que vocês optaram em encenar a maior parte do curta de vocês? As cenas, a gente percebe que são encenadas. Por que isso? Eu acho que tem uma coisa nesse projeto também, que foi um filme que a gente fez a partir de um prêmio que rolou, do Prêmio Revelação do Kinofórum. Então, a gente tinha uma estrutura de produção um pouco determinada por esse prêmio, que era algumas diárias bem fixas de equipamento e o tempo bem certinho que a gente ia ter disponível de estrutura. Então, uma das coisas que a gente pensou era como a gente encaixava a nossa ideia no tempo que a gente tinha para fazer, que eram poucas diárias com o equipamento que a gente tinha disponível. Isso foi um ponto de partida, assim, de pensar um pouco o que a gente tinha à disposição e que filme a gente poderia fazer a partir dela. Quer falar alguma coisa? Eu acho que teve essa questão, mas, enfim, acho que o filme passa por uma opção estética que a gente gosta, sei lá, e tipos de filmes que a gente fez, e meio que se juntou as duas cabeças. E, enfim, aí, se a gente fosse fazer cada um filme, a gente ia fazer um filme muito diferente do que a gente fez junto. E, enfim, a gente queria, sei lá, parte das encenações são baseado em histórias deles, foi construído com eles também, e a gente queria, enfim, sei lá, talvez brincar um pouco com essas questões do que, sei lá, é doc, o que é ficção, o que é encenado, o que ele não é, enfim. E acho que parte disso daí, assim. E é... Não, eu acho que isso que o Vini falou é total, assim, o lance da construção da história, do roteiro, partir muito das conversas que a gente teve com a Bu e com o Soul, e eles contarem a história deles de chegada e as experiências deles aqui, lá em São Paulo, na Liberdade.
foi onde a gente encontrou e construiu junto a linha narrativa do filme. Então, reencenar essa história fazia todo sentido para a gente, assim, porque era contar a história deles, assim. A pensão é real, né? Sim. A japonesa é como um símbolo dessa relação que vocês querem fazer com a liberdade, com a vinda de japoneses, é isso? A personagem ela é um cruzamento meio de trajetórias, porque ela é totalmente inspirada na minha bisavó, que é a Satsuki, ela está em todas as fotos que aparecem na tela, e tinha essa convergência de experiências, que ela morou na Liberdade como imigrante e também tinha uma pensão lá, que recebia imigrantes japoneses. Então, foi basicamente essa coincidência que nos instigou a cruzar um pouco essas trajetórias e ver onde que elas se encontram e onde elas se separam, assim. É um pouco isso. Nenhuma inscrição. Neuza Barbosa, de São Paulo. Tem uma pergunta para o curta também e para o longa. Eu queria também perguntar aí para vocês do Liberdade, porque esse filme está sendo feito há algum tempo e agora recentemente teve a questão da mudança do nome da estação, Liberdade de Japão, né, que é uma questão de apagamento ali das raízes afro daquele lugar que tem japonês, que tem um coreano, enfim. Eu queria que vocês comentassem um pouco assim que isso daí foi uma coisa que veio depois do filme e está pronto, mas ele vai encontrar com a exibição do filme enfim, que deu uma maior confusão lá em São Paulo isso, né? Essa mudança, enfim, ignorando que ali a Liberdade é um bairro que tem todas as raízes negras e de outros imigrantes como esses recentes também, né? Queria que vocês comentassem um pouco isso. E para o André, eu queria que você comentasse um pouco essas misturas de tons que tem no filme, essa coisa meio, sim, surreal que tem em certos momentos, como a encenação da família e tal. Queria que você comentasse como é que você encontrou, como é que isso foi sendo construído ao longo do filme. A Liberdade, ela tem, enfim, é isso. Ela tem uma história muito forte com os negros, né? E aí, acho que para quem não sabe, tem uma praça onde o personagem aparece lendo um livro que chama Praça da Liberdade, e essa praça mudou de nome para Praça Liberdade Japão através de um lobby de empresários nipo-brasileiros, é isso que fala, né? Que, enfim, fizeram lobby com vereadores e tudo mais, ia ter 110 anos, né, da imigração japonesa, e aí tentaram mudar e mudaram o nome, tipo, em alguns meses, assim, né, bem rápido aconteceu. O bairro e a praça, se fosse para mudar de nome, tinha que se chamar Pelourinho, assim, porque foi isso o que era, assim. E é bem bizarro isso acontecer, assim. Outra coisa é que o bairro ele não só tem essa ligação com a crueldade que foi feita, mas também ele foi por muito tempo um bairro negro mesmo, assim, quando, sei lá, logo depois da proclamação da República, era um bairro negro e tem, enfim, desde associações e instituições negras que existiam no bairro e foram criadas lá, assim, e depois foram para outros lugares porque foram expulsos de lá. E que mais? Eu acho que é meio isso, assim. Eu acho que tudo isso que acontece, né, também só sobre, sei lá, especificamente, porque os japoneses, sei lá, os nipo-brasileiros estavam lá, queriam fazer isso. Né? Acho que isso daí acontece no Brasil como, sei lá, um fato político que, enfim, é histórico e acontece a todo momento, assim, não é uma coisa isolada, assim. Eu acho que isso é importante ver, que, sei lá, eu acho que a gente também tem que partir de um processo que, sei lá, não só rolar um constrangimento, né, esporádico, assim, mas é que isso acontece
cotidianamente e que, enfim, é isso, assim, não parte só dos negros também agirem, assim, mas parte dos japoneses que sentiram e que entendem que isso não é justo. Os próprios japoneses não vivem mais lá, os japoneses já ganharam grana e foram para bairros melhores e vivem, sei lá, coreanos, chineses e agora está chegando com mais força o pessoal da Guiné, do Haiti, de vários países. Enfim, é meio isso, assim. Só dando também uma perspectiva de eu como nipo-brasileiro, descendente de japoneses. A gente até escreveu uma nota se posicionando, porque de fato foi uma coincidência um pouco desnecessária, assim. Mas entendendo um pouco assim dessa existência do asiático no Brasil, tem muito, principalmente o nipo brasileiro é muito utilizado e se coloca como uma minoria modelo, assim, que isso é ruim para quem é nipo brasileiro e principalmente reproduz indiretamente ou diretamente muitas outras opressões com outras etnias, outras raças. Então, colocar o nome de Japão Liberdade parece que reforça ainda mais, tipo, os japoneses são modelos, olha só, eles merecem. E claramente não é isso. Isso não é bom para ninguém, é uma narrativa absolutamente construída, política. E acho que, como asiático brasileiro, nipo descendente, faz parte a gente querer romper com essa ideia de minoria modelo e justamente combater isso, que não faz bem para ninguém, e juntar, somar na luta antirracista mesmo. Bom, resgatando a pergunta, a questão, né, essa mistura de gênero, surrealismo dentro. O roteiro foi escrito muito pelo Aurélio Aragão também, que é um parceiro antigo, a gente quase se formou junto no UNB, mas ele saiu, foi estudar na UF, hoje é roteirista no Rio de Janeiro. A gente sempre comungou um pouco de certas referências cinematográficas que a gente sempre gostou muito, e o Luiz Buñuel é com certeza uma delas. E a gente sempre carrega o Buñuel com a gente em todas as discussões sobre projetos, roteiros dele. A gente tem sempre esse viés um pouco, né? E por ser um filme também que retrata um pouco essa farsa do progresso, né? Esse progresso meio falso, que não é real por dentro, né? Ele é um progresso só na vitrine, né? Mas no interior ele não é. É um pouco a ideia, né, do filme. E aí eu acredito que o surrealismo, nesse sentido, faz todo sentido nesse meio, né? Porque é uma sociedade completamente surrealista nesse sentido mesmo, né? Então, acho que foi natural a forma como o surrealismo foi se inserindo no filme. Só completar, especificamente em relação àquela vitrine viva ali, muita gente me perguntava depois, de onde vocês tiraram essa ideia? E a primeira vez que eu li o roteiro, eu falei, gente, esses caras são os malucos, né? Aí eu comecei a pré-produção, eu falei, não é possível, isso aqui deve ter existido em algum lugar, o ser humano é muito bizarro, muito mais bizarro que os roteiristas em geral, né? E a gente achou, de fato, isso aconteceu, uma família ficou vivendo, agora eu não lembro exatamente por quanto tempo, em Goiânia, uma família fictícia igual a nossa, dentro de um shopping. Eles estavam vendendo apartamentos e eles fizeram um decorado e eles ficavam encenando ali uma vida, um Big Brother, só que as pessoas passavam, olhavam, olha lá, né? Tinha uma vitrine no shopping em que eles ficavam encenando. Não, a gente não teve tanto acesso a imagens disso, mas aí a gente criou a nossa vitrine ali, né? E essa estranheza ela tinha que ser, né? Quando fala do surrealismo, que é o que vem do imaginário, né? do inconsciente, aquilo ali nem é tão real,
né, é tão verdadeira a existência dessa artificialidade no mundo capitalista, né? Você vende aquilo ali, aquela imagem dessa família linda, pai e mãe lindo. Não sei se tem umas sutilezas ali naquela família que eu não sei se é perceptível assim, ou pelo menos racionalizável assim, na hora, mas quando há uma inversão a empregada que passa a ser a patroa, né? Você tem uma mulher negra e uma mulher branca. E aí a gente fez questão de falar, quando a empregada vira patroa, ela alisa o cabelo. Então, tem esses padrões de comportamento, né, do que é você ser da elite ou não, que aquela família ali é composta por atores, que supostamente são artistas. Mas aí você tem o pai da família que pira, né? E ele se torna o pai machista, ali brigando com as mulheres que tem que servi-lo, né? Tem que ser servis. Então, ele deveria ser um ator ali dentro daquela casa, mais um parceiro delas. Mas ele é o que veste o personagem do pai de uma família de classe média alta e assume isso mesmo e cobra da mulher e da empregada uma postura servil em relação a ele por ser o homem, né, que para ele é quem provém todos aqueles benefícios que elas vivem ali, aqueles privilégios, né? Então, a gente quis assim, realmente pontuar isso, que em alguns momentos pode ser didático ou não, mas é para explicitar o tanto que é ridículo isso tudo, né? Que é uma visão nossa, claro, há muito preconceito nisso, mas sem medo de expor também os nossos preconceitos em relação a essa forma que é feita a publicidade, a forma que é vendida a felicidade, né? E aí a gente tem a família real, que é uma família completamente deprimida, né? O Augusto e a Marisa, e aquela criança, é uma depressão só aquela casa, não é à toa que aquela mulher só dorme, né? Porque não existe felicidade ali. Então, a gente quis realmente exagerar nisso, sem medo de pesar a mão nesse sentido. Agora, Felipe Pitanga do Rio. Felipe. Em primeiro lugar, eu queria só fazer um parabéns específico em relação a 2 filmes, 2 potências de visão, que vem muito da academia, dos alunos. É um prazer imenso ver a AIC representada aqui, mas não só como a produtora da Darcy, então instituições do Rio univos para a seleção de um festival como o Festival de Brasília, também as instituições de São Paulo, e a gente vê o desmantelamento da educação e da cultura, não só dentro do filme, então a gente também vê o que vai nos acontecer se isso acontecer fora do filme. Esses filmes não serão mais possíveis, então isso não pode acontecer, outros alunos não podem deixar de poder conquistar esse direito. Então, parabéns ao festival por ter harmonizado 2 filmes que falam tanto sobre isso, tanto dentro da tela, quanto fora da tela também no seu modo de produção. A minha pergunta em relação à harmonização dos 3 filmes, que os 3 falam, de certa forma, de um contexto de opressão e como superá-lo ou não, existem soluções nucleares e como a câmera resgata esses núcleos para poder resgatar da opressão ou não. Mas, digo, tanto nesse primeiro momento, com o Verei Cores no Seu Cinza, que a gente junta o núcleo do corpo docente com o corpo discente e a gente tem uma nova potência a partir do momento que a câmera consegue sair da UERJ, se liberta naquele plano, naquele traveling lindo, que a gente começa a ver, de fato, a cidade, aonde ela se encaixa, para a gente poder se locomover através dela, através do seu corpo, dos seus núcleos. Né, no metrô, no centro da cidade, vocês passam pela linha do VLT, então vai ocupando espaços que a cidade quer negar àquela instituição. Então eu queria saber como é que foi o uso de câmera e até como é que foi para poder filmar numa cidade que hoje em dia não é muito convidativa para ser filmada ou para se ter manifestações públicas. Como é que foi aquele momento, se vocês chegaram a ser rechaçados depois que a câmera desligou naquela manifestação ali na frente da Alerj? Em relação ao filme de vocês, também gostei muito de alguns planos que conseguem trazer essa união dos núcleos, né, em termos, principalmente, que me marcou muito, a questão das identidades que são postas primeiro em silhueta e depois se lança à luz para se também ocupar um espaço e dizer eu existo, aquele espaço também é meu e eu vou tomar a minha identidade mesmo que você não queira me dar, que até a frase diz, somos bem-vindos, sejam bem-vindos, mas não somos bem-vindos, sejam bem-vindos, mas não somos bem-vindos. E eu acho que você conseguiu migrar para a estética. Achei que aqueles quadros, principalmente estáticos, mesmo que me perigou não movimentar a história, eu consegui mover
à frente o que a narrativa estava querendo me dizer justamente. E lindo aquele quadro também do personagem que está com o guarda-chuva dela, guarda-sol, na frente dos bambus com a bicicleta. Então tem uma apreciação estética da identidade não só no que está dito, no respiro silencioso. E a gente aí tem um contraste, porque o festival às vezes harmoniza e às vezes ele também cria um debate entre os filmes. A gente vai para o olhar da opressão, enquanto, entre aspas, aqui a gente está no olhar do oprimido, a gente foi para o olhar da opressão e é posto mesmo um muro, né, entre aqueles dois lugares para dizer, nosso olhar vai ser daqui para cá e não daqui para lá. E eu entendi isso nos vários núcleos que se transformaram, mas eu os vi muito como esquetes, apesar de algumas bem-sucedidas. Eu vi muitas esquetes ali, quando o filme decide de um elenco quase coral, que ele está querendo omitir um pouco, não informar demais, porque eu gostei dessa decisão, a partir do momento que ele decide ter um protagonista de fato na figura do personagem Augusto. Eu só queria saber como foi a construção do roteiro e essa dissonância entre as esquetes e no momento em que vocês decidem ter um protagonista que não necessariamente tem a preocupação em juntar ou unir as esquetes, porque algumas vão sendo abandonadas ou deixadas de lado. Como a da família some, desaparece na festa, então os funcionários também vão deixando de ter, ou o pessoal do outro lado do muro. Queria saber como funcionou a elaboração das esquetes a ponto de assumir um protagonista e o quanto ele deveria ou não unir os núcleos do filme. Em relação à câmara, no documentário Sempre Verei Cores no Seu Cinza, é o seguinte, tem imagens de performances que foram gravadas em 2016 e que não foram gravadas pela nossa equipe. Foram gravadas por Jonathan Martin Puga, que estava com a Heloísa quando ela quando fez essas performances em 2016. Em outubro de 2017, a nossa equipe sim seguiu as performances que tinham sido previstas, não é? E que surgiram também naquela época como atos de resistência. Nós ficávamos um pouco assim lá esperando ver o que rolava, o que acontecia. A Heloísa vai explicar um pouquinho mais do processo, como ela construía as performances, e vocês vão entender que tudo era quase no improviso, digamos assim, sobretudo o nosso registro, porque a gente estava lá, ia de trás. Por isso, também o filme tem esses momentos que se percebe em algumas cenas que não privilegia a parte técnica, nem a parte assim mais estética do bem feitinho ou bem gravadinho. A gente foi na lógica de estar lá e pegar o que estava acontecendo e daí depois construir o filme na montagem. Então, para explicar um pouquinho melhor como é que construiu as performances, né? Eu acho que essa questão do deslocamento é super importante, assim, porque tudo começa que lugar é esse? É a universidade, e no caso a UERJ, ela é uma encruzilhada, né? Ela está no meio da cidade mesmo, ela não é um campus afastado, entendeu? Então, que lugar é esse? Que cidade é essa? E qual a importância desse lugar nessa cidade e essa cidade nesse Brasil, enfim, e daí por diante, né? Então, essa saída da universidade chegou um momento que foi fundamental. Por exemplo, assim, rapidamente, a primeira imagem, que é o lixo que a gente coloca lá, foi um momento pré-olímpico do Rio de Janeiro, que a Praça Mauá estava super higienizada, assim, todo o dinheiro para lá, um novo cartão postal da cidade, e aí começa o massacre, né, da Universidade do Rio de Janeiro, que eles não pagam mais os funcionários terceirizados responsáveis pelo lixo. Então, a gente entrava na universidade cheia de lixo, mesmo, assim, era um grande lixão. E pensamos, bom, o que a gente faz? Vamos botar esse lixo aqui lá, né? Simples assim. Vamos fazer uma ação que não é nem isso que sempre se fala, mas as performances não resolvem nada. Mas assim, o que é? Será que é para resolver? Assim, o que é? Mas assim, é para tensionar ainda mais os problemas que estão aí, né? E a gente pensar em soluções para ele. Então, assim, esse deslocamento de metrô foi fundamental. Assim, a gente não, é um trabalho físico. A gente vai pegar o lixo de todos os andares. Lógico, nem todos os professores e alunos quiseram participar. É claro, imagina. É um deslocamento muito radical. Você dá aula doutor, pós-doutor, vai pegar ali o lixo
vai botar num saco, entrar no metrô. É uma proposta radical, mesmo para os alunos, assim. E eu acho que aí nesse deslocamento tem uma prática política que a gente não é, que ela não é a priori. Eu acho isso é muito importante no caso da performance, né? Como acontecimento, ela provoca algo e aquilo faz com que você transforme a tua percepção de mundo, teu posicionamento em determinadas coisas. Não é simplesmente veicular uma ideologia, entende? É diferente. Daí a performance é muito potente nisso. E o outro deslocamento, que é o grito, que a gente... enfim, estavam uma série de medidas da ALERJ, Ministério Público. O Ministério Público tinha aprovado o aumento dos juízes e estava tendo aumento do imposto sobre a previdência dos funcionários do Estado do Rio de Janeiro. Era uma questão do Estado do Rio de Janeiro, não era só a UERJ, né? E aí a gente pensou, bom, vamos fazer 1 minuto de barulho insuportável na frente das instituições de poder, ALERJ, Ministério Público e Tribunal de Contas. Lógico, a gente estava com medo, mas a gente pensou, 1 minuto não dá tempo de nada, né? E assim, isso é muito importante. A gente era 1 minuto mesmo, tanto que assim ficava contando e aí a gente mantinha um silêncio até para poder ter essa energia de 1 minuto. E mais de 1 minuto a gente não atingia essa intensidade, né? Então é como levar o lixo lá e não abrir o saco de lixo. É 1 minuto e não assim não dar ao policial o poder de parar. E eu acho que essa estratégia assim de como tirar a coisa do lugar e, ao mesmo tempo, não entrar num confronto direto de que isso não pode, porque a gente já sabe que não pode. Não pode. E aí, o que a gente faz com isso, né? E aí eu acho que esse deslocamento e a câmera da Anabela foi incrível, assim, porque realmente não é um registro da performance. Eu não acredito em registro da performance. Isso não existe. Ou você faz uma outra performance a partir desse material, e o filme é bem performativo, eu acho, ou então você despotencializa tudo. Você despotencializa tanto a filmagem como a ação. Enfim, é isso. Só para terminar, então, depois desse registro, o que nós, assim, a opção que a gente fez na montagem foi, em vez de botar lá as performances de uma forma linear, do princípio ao final, nós pegamos essas performances de uma maneira que elas ganharam novos significados, novas resistências foram ativadas a partir daquilo. Nós descobrimos ângulos políticos, descobrimos o potencial enorme das performances como narrativa. Então, esse mais ou menos foi o processo do trabalho da construção do filme. Só uma questão de ordem aqui. O Armando Lacerda, cineasta e integrante de um dos júris do festival, está inscrito já há um bom tempo e ele tem que sair para uma reunião. Então, sua pergunta para a equipe do Longa, Filipe, será respondida em seguida, mas nós vamos dar a palavra ao Armandão para ele fazer a pergunta dele, ele ouvirá a resposta e terá que se retirar. Desculpa, e aí vocês partem para a questão dos esquetes e dos roteiros. Eu me incluo nesse debate, sou Armando Lacerda, cheguei a Brasília em 1971, portanto sou um pouco como a geração do Murilo. Ele é um pouco mais novo que eu, de forma que eu me sinto um pouco trans nesse meio entre a geração dos mestres e depois essa turma espetacular que a gente viu, que produz cinema em Brasília. O filme da Universidade do Rio de Janeiro me remeteu aqui exatamente a essa época, 71, na Universidade de Brasília. Tínhamos um curso de cinema dirigido pelo Vladimir Carvalho, havia um excelente fotógrafo, Heinz Fertmann, e nós não tínhamos também quase nenhuma produção, mas ainda assim filmávamos dentro da universidade com tudo aquilo que podíamos fazer. O deslocamento, o que me move para comentar a sequência do deslocamento no Rio de Janeiro é que, na Universidade de Brasília, durante a ditadura, houve uma performance que resultou num enorme deslocamento, não sei se o Rosário vai se lembrar, capitaneada pelo Zé Celso Martínez Correia, num grande happening chamado Gracias, Senhor. Quem se lembra, quem estava aqui, não sei, olhando assim as gerações. Aqui, Miguel, já vi. Participamos de foi um protesto parecido, muito parecido, porque reuniu, as pessoas foram agregando essa movimentação, o que não aconteceu, infelizmente, no Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro
merece um comentário a respeito dos seus eleitores, porque desde Chagas Freitas o Rio de Janeiro não elege ninguém, exceto no período em que elegeu Brizola, Saturnino Braga e outros centro-esquerda que tocaram. Fora disso, o Rio de Janeiro é uma colônia eleitoral desde o Império. Então, ainda milhões de portugueses ali com uma mentalidade com o braço direito maior do que o esquerdo. Há também uma miscigenação, há uma luta de classes assim, visível no Rio de Janeiro. Você pode acompanhar capítulo por capítulo todo dia, sem precisar ligar a novela, e ver que há um processo caminhando ali dentro, num vulcão. O filme japonês me deixou absolutamente não sabia nada disso, que da Praça da Liberdade foi uma surpresa espetacular. Ver que abaixo dos japoneses ali há várias camadas arqueológicas de história e que merecem ser ainda descobertas e tocadas. O filme brasileiro é espetacular. Eu sou fã número 1. O Cavaleiro, eu já havia visto alguma coisa dele, mas o Murilo é o meu... eu adoro o Murilo. Então, nós já filmamos muito juntos e ele, nesse papel de big boss de uma grande empreiteira, com bastante capital e tirano, como são todos, quem conhece as empreiteiras, quem já enfrentou um assim, olho no olho, sabe como eles são absurdamente estúpidos. E faltou, na minha opinião, dar nome aos bois. Mas esse vai ser o próximo filme, quem sabe a gente possa dizer quem é quem nessa história da tirania, da construção civil, que derrubou Juscelino num IPM na década de 60 e continua derrubando gente, porque boa parte deles está na cadeia, né? Se você lembrar. Então, foi uma sessão espetacular ontem, que começou com um filme do Silvio Bach, que é uma memória incrível, com cenas de rua filmadas pelo Hélio Silva, fotógrafo. Imagine vocês, 68, eu tenho a impressão que em 68 nós não tínhamos ainda o som direto. Então, o Nagra, com todas aquelas possibilidades. Então, a movimentação, todo aquele filme do Silvio Bach ontem foi uma recuperação assim, de uma memória de cinema espetacular. Eu, infelizmente, tenho que sair, gostaria de me debater aqui com o meu querido amigo Murilo, mas nós temos uma reunião do júri, então, se não for reunião, pode ser que a gente não dê prêmio a ninguém. Obrigadão, Armandão. É mais um comentário, né? Não tem uma pergunta, então voltamos para a pergunta do Filipe para a equipe do New Life. Tá, vamos lá, eu vou tentar, não sei se eu entendi muito bem, mas vou tentar falar aqui. A gente tentou construir o filme e, de uma forma a dar humanidade para aqueles corpos, para aqueles personagens, tipo e dignidade para aqueles corpos. E aí teve algumas experiências estéticas que foram importantes para a gente, para ajudar a construir isso. Assim. Uma delas são os retratos, que, de alguma forma, nos obriga a olhar para eles, assim, né? E eles olharem para você, assim, né? E eu acho que ali rola quando o filme te toca, assim, né? Tipo, quando, sei lá, o filme, ele... enfim, além do som, né, que toca as pessoas, mas a imagem da pessoa te toca e te provoca a falar, e aí, tipo, o que você está fazendo aí, tá? Esse foi um ponto importante, assim. A gente teve também uma referência estética para os retratos, né, que foi uma fotógrafa espanhola, né, Albarras Cabreiras, que, enfim, a gente tem uma referência para aqueles retratos. E eu acredito que a gente também tentou você falou do negócio do núcleo, né, de como trocar o eixo das coisas. Eu acho que eu acabei lendo um livro depois de fazer o filme, que foi A Crítica da Razão Negra, da Achille Mbembe, eu acho. É Mbembe que fala. Que é um filósofo do Camarões, filósofo africano. E aí tem ele fala sobre várias coisas, e uma coisa no livro que ele fala é que o negro, a palavra negro,
ela tem 3 momentos importantes, assim, que é um momento de atribuição ao significado, que é uma atribuição de tudo que é ruim, que começaram a atribuir, e tem um outro momento que é de assimilação e de recuperação, que é quando sei lá, o negro entende que ele existe sobre um sistema opressor e não é tão legal assim esse sistema. E tem um outro momento que é de inversão, assim, quando a gente começa a inverter os valores e inverter os núcleos. E é como, sei lá, eu sou da Zona Leste, eu não sei se todo mundo conhece o Rincon, eu sou do mesmo bairro do Rincon Sapiência, e é como, tipo, quando o Rincon Sapiência fala que ele troca, fala que preto é lindo, que preto, enfim, que a coisa tá preta, a coisa tá boa, assim, é tipo um momento de inversão. Mas claro que não é tão simplista, assim, tipo, a inversão não é só um grito de guerra, ela é tipo construir a humanidade para pessoas que historicamente foram desumanizadas, assim, né? E aí isso é muito complexo, né? Só um filme que vai fazer, mas acho que é um conjunto de ações da sociedade que pode ajudar nisso, né? Que ele provoca. E nosso filme foi essa tentativa, assim, de construir e deslocar eixos de olhares, de núcleos, em prol desse rolê, assim. Acho que foi isso. Só adicionando uma camada nessa reflexão que o Vini colocou, que também passou nas nossas conversas, era justamente refletir e jogar em quais assombrações, quem assombra quem são os fantasmas de qual momento, sabe? E com a referência da fotógrafa, que ela tem esse jogo de silhueta na luz do dia, remeteu diretamente a uma reflexão que a gente falou, putz, o pessoal lá da casa do Abu, todo mundo passa aqui o dia inteiro, está muito presente aqui, mas parece que eles não estão aqui, sabe? As pessoas meio que ignoram isso. Tanto é que até hoje a Liberdade é o bairro dos japoneses, sendo que, como o Vini falou, não mora mais japonês lá, assim, com certeza. Ela é a fantasma, mas ela sai de casa. Eles não são e eles não saem de casa. Tem uma coisa. E tem isso. E bom, é mais ou menos isso. O lance de como mudar as assombrações de acordo com o contexto que elas estão, com o tempo que elas estão, remetendo a diferentes camadas que compõem essa sobreposição de tempo, de história. Um pouco isso. Alô? Nesse aspecto, retomando a pergunta dele sobre a encenação, eu achei extremamente feliz essa encenação, meio documental, exatamente por esse aspecto. Você não sabe até que ponto a realidade é real, até que ponto ela é irreal, até que ponto ela é possível ou impossível, porque é uma impossibilidade da realidade. E é disso que se está falando, você está fazendo um desvelamento de uma realidade, né, que está ali, que está explícita, mas que ninguém quer ver, é uma impossibilidade da realidade. Então, isso, eu achei excelente a opção por fazer a encenação, mesmo que seja uma encenação explicitamente encenada. Maravilhoso, maravilhoso. Tem que meio... para um ator é ótimo ver isso. É meio que tem que esfregar na cara que isso é uma encenação mesmo, entendeu? Que essa realidade é uma encenação, ela não é real. Se você cavar 1 centímetro, você vai descobrir a realidade. Só que ninguém quer, né? Eu achei ótimo isso. Retomando um pouco a questão, né, do protagonista no final e essas diferentes esquetes dentro do filme, né? Muito cinema, né? A gente pensa um monte de coisa, escreve o roteiro, filma e aí chega na montagem, né? O terceiro filme, né? O roteiro, filmagem, montagem. Aí na montagem a gente realmente se depara com o que a gente tem de material interessante e que se conecta com outro material bem, né? E aí a gente constrói o filme aí. Então, realmente no roteiro havia até uma presença maior, uma coisa mais clássica, né, de protagonismo. E a gente foi, aos poucos, durante a montagem, percebendo que
não iria funcionar dessa forma. E que ele podia ser recuperado no final, mas que a gente tinha que trabalhar mais esses outros elementos, senão eles iam ficar muito pequenos dentro do filme, muito soltos. Então, a gente achou que tinha que crescer mesmo esses elementos, né? Essas outras histórias, né? E ao mesmo tempo, tem uma coisa do filme que assim, né, estão construindo o novo, né? Uma nova forma, enfim, o futuro está sendo construído, mas ele é meio compartimentado mesmo, e todas as pessoas estão colaborando para a construção desse futuro novo, mas não há uma comunicação real entre elas, né? Há um reforço disso em várias esferas, e elas meio que não trocam muito entre elas mesmo, né? Tem um pouco isso também, essa perspectiva dentro do filme. Eu queria falar que o Márcio Barbieri foi o responsável pela montagem, acabou de chegar aí, então ele sabe do que eu estou falando, dessas decisões de montagem mesmo, né? A gente vai costurando, e esse filme foi tomando essa forma muito pelo tom pelo que a gente tinha de material e como a gente foi construindo essa montagem mesmo, né? É uma coisa orgânica mesmo. Oh, isso aqui vai, isso aqui não vai, isso comunica bem com isso aqui está perdido no filme, vamos trazer mais, né? E aí a gente vai costurando e alinhavando, e aí a gente foi chegando nessa forma, né? E passamos por baterias de work in progress, né? Inclusive aqui na Mostra Futuro, aqui no festival do ano passado, e a gente ouviu muitas falas sobre o que a gente tinha editado, então a gente mexeu muito, né? Depois do Guadalajara também, então a gente teve um feedback muito grande do que a gente havia feito. Então a gente voltou para a montagem, terminou retrabalhando, e aí foi se configurando dessa forma, né? Que tomou o filme no final. É um pouco isso. Alguém gostaria de complementar alguma coisa aqui? Então tá. Então é isso. Olá, bom dia. Minha pergunta é para o André, diretor do New Life. André, essa referência que você disse do Luiz Buñuel, eu até concordo com relação à coisa do surrealismo e tal, mas se no início do filme eu até pensei que o filme ia ter um tom assim meio de humor negro, uma coisa assim, principalmente com aquelas gravações ali do comercial do senador, né, que depois é que a gente vai saber que ele é um candidato a senador, mas claro que era um político desde o início, ficou muito claro isso. Se no início parecia que ia ter um tom assim de humor, eu acho que o filme, não sei, eu acho que da cena da família ali, né, eu não conseguia assim visualizar isso, né, do humor, desse humor que no início parecia se instalar, mas depois... E aí, principalmente na cena final, né, com aqueles vendedores, operários com metralhadoras, etc., para sair para uma chacina, que a gente sabe para onde é que eles vão, o tom do filme, que no início parecia ser humor, mas que não persiste, não se sustenta dessa maneira, me preocupa um pouco como é que certo público, né, ele vai captar esse filme, ele vai entender a mensagem desse filme, porque determinado público pode entender de uma maneira bastante errônea, inclusive com incitação, entre aspas, né? Estou falando aqui, não estou dizendo que é, mas esse entendimento desse público, incitação à violência, principalmente aquela cena final, enfim. E aí eu queria, primeiro, saber se você tem pretensão de colocá-lo em circuito, né? Se tem já uma data, um projeto sobre isso, ele entrar em circuito, e se você não tem receio dele ser mal interpretado. Talvez você tenha pensado uma coisa para o filme, mas o público recebê-lo de uma outra maneira. É risco, né? É um risco. Na verdade, eles não partem no final, eles não partem para a chacina, né? É uma espécie de dinâmica de paintball, né? Mas pode dar essa leitura, assim. Tanto é que você trouxe ela para cá, né? Na verdade, a ideia é ter um tom sarcástico e irônico
um pouco sobre essa realidade, né? E mostrar isso como uma questão ridícula, né? Como isso é ridículo, isso tudo, né? Mesmo essa questão da opressão, do poder, como isso é um teatro de farsa e ridículo. Essa é a intenção do filme, né? E chegar dessa forma, né? Mas sobre a questão de como vai... Você me falando agora, claro, fico com receio, sim, com certeza. Você me chama atenção para isso, mas eu não tive muito esse tipo de resposta nesses WIPs que a gente passou, né? Não me veio esse tipo de resposta. Então, como não veio, terminou que a gente... Não foi uma questão que a gente levantou essa bandeira assim, com muita atenção dentro do filme, né? A gente não sentiu esse retorno, né? Essa preocupação, né? Eu acho que o tom farsesco e tal fica mais em primeiro plano do que uma incitação, alguma coisa assim, né? Até pela cena das armas, que eles estão atirando ali na espécie de subsolo ali, que também é completamente ridículo, aquela exposição de armas, né? A intenção é essa, né? Dispor um certo ridículo nisso tudo. E as cenas, e, enfim, a montagem foi toda trabalhada nesse sentido. Mas a gente, das exposições que a gente já fez do filme, a gente não teve ainda esse tipo de resposta, por isso que não houve essa preocupação. Sobre lançamento do filme, sim, mas a gente pensa, não há nada certo ainda, né? A trajetória do filme agora, nesse momento, é de participar de festivais, né? Buscar festivais, tanto no Brasil quanto fora. E ainda não temos nada muito certo com relação à exposição dele em sala, ou, enfim, saída do filme, né? Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Não? Realmente, assim, só para fazer um parênteses, não é nem sobre o filme, é sobre o momento que a gente está vivendo, como suscita esse tipo de coisa, né? É realmente louco, a gente está realmente vivendo... Aí eu acho que o filme é mais necessário ainda, assim, né? É um filme que pode ter um impacto, se for conseguir ser bem distribuído, pode ter um impacto. É preocupante o que você falou, mas ali é um jogo de paintball. Mas eu acho que a gente está numa sinuca de bico assim tão grande nesse momento do país, numa radicalização tão irracional, tão estúpida, tão absurda. A gente está realmente diante da possibilidade de cair num vão de imbecilidade, de estupidez absoluta. Realmente me preocupa, assim, me deu até um arrepio aqui agora. Porque, não, juro, nós estamos falando de Bolsonaro, é isso? De bolsomínios, sei lá do quê. É realmente assustador. A gente está levando isso, a gente tem que levar isso a sério, porque isso está interferindo demais na vida da gente. Assim. O fascismo ele não pode ser desconsiderado. É muito doido como assim, a pessoa ser imbecil. Desculpa o parênteses, tá, gente? A pessoa, quando você está diante de um imbecil, que é o caso do Bolsonaro, você tem até um pouco de compaixão. Você fala, esse cara é um imbecil, ele não consegue articular uma frase, coitado. Você tem um pouco de compaixão, talvez. E você tolera um pouco. Mas você não pode tolerar aquela pessoa que opta pela imbecilidade. Isso não é tolerável. Definitivamente não é tolerável. A opção pela imbecilidade. E, ao que parece, nós todos estamos com o cu na mão de achar que o nosso país vai optar pela imbecilidade. Eu acho que não. Mas que bom que o filme suscita isso. Eu acho que tem que levantar essa bola mesmo. Entendeu? Porque é óbvio que ele suscita isso, mas no sentido de ridicularizar, no sentido de fazer uma crítica bastante buñuel aí, bastante interessante, eu acho, nesse sentido. Mas a sua preocupação é válida, hein? Interessante. Agora, Luizane Eurico, do Estadão. Oi, bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta ao diretor do longa, e à equipe toda do longa, na verdade. Eu gostei muito das referências que foram feitas aí a Luiz Buñuel, que é também santo da minha devoção, permanentemente no meu altar lá. Então, me permito contar uma pequena história do Luiz Buñuel.
dizem que houve um encontro depois da guerra, da Segunda Guerra, entre o Louis Aragon e o Buñuel, né? E o Aragon falou para o Buñuel, assim, completamente desolado, hoje o escândalo não é mais possível. Ele está pensando no surrealismo dos anos 20, quando os surrealistas escandalizavam, e depois de tudo que tinha acontecido com a humanidade, tudo aquilo parecia banal e não escandalizava mais ninguém, né? O teu filme, André, fala de empreiteiros corruptos, de políticos venais, do desprezo das classes dominantes pelos pobres, desprezo absoluto, do culto à violência, culto às armas, disso que o Murilo estava lembrando, que eu vou me permitir cunhar um neologismo da boçalização progressiva da vida brasileira, né? Concordo com você, o problema não é o boçal, é quem adere ao boçal, né? Mulheres que vão votar em Bolsonaro, né? Mulheres negras que vão votar em Bolsonaro, né? O que o surrealismo pode diante dessa realidade, né? Um filme mais surrealista que o longa de ficção de vocês, eu tinha assistido na parte da tarde, chama Excelentíssimos, que é a trajetória do impeachment. Esse é surrealista mesmo, né? E a minha pergunta é a seguinte: o filme de vocês, que tem esse diálogo com o surrealismo, me pareceu realista até demais, às vezes até timidamente realista diante do que nós estamos vivendo. E a minha pergunta é, quando a realidade se impõe, a surrealidade brasileira se impõe com tamanha espessura, isso não cria dificuldades e até impossibilidade para a ficção? É engraçado, né? Porque o filme é antigo, né? Assim, o trabalho do filme, a gente começou a trabalhar o filme, sei lá, tem mais de 5 anos e foi mudando e foi tomando formas diferentes. E aí, coincidentemente, a gente chegou nessa época que nós estamos agora, que há 5 anos a gente nem imaginava que poderia chegar nisso aqui, nesse momento político atual que o Murilo está falando. E o filme veio construindo, e aí é um pouco isso, até a ressalta dela, né, de como vão receber esse filme. Eu acho que o momento é tão complicado que até saber o que é percepção de o que é surrealismo e ridículo é complicado também, né? Porque esse personagem aí, que eu não vou falar o nome, o personagem ele é surrealista muitas vezes, né? É ridículo muitas vezes e é levado a sério. É perigoso, né? É realmente muito perigoso, né? Eu não tenho muita resposta para isso, para o filme, em relação ao contexto atual em que a gente está vivendo, como ele vai chegar para esse público que já está banalizando uma realidade que já está tão ridícula e surreal, né, de certa forma, que parece que é a normalidade, né? Aí o filme vai entrar na normalidade, porque não está fazendo nada de mais além desse absurdo que está no contexto que a gente está vivendo. Então, eu acho uma pergunta complicada e eu não sei se eu consigo respondê-la, não. Quer falar alguma coisa, Márcia? Espera o microfone. Alguém quer falar? É interessante isso que o André falou, no sentido que o filme estava sendo... Eles começaram a escrever o filme 5 anos atrás, mas quando ele chega na ilha, o processo é hoje, né? Então é inevitável que o momento ele influencia na montagem, né? Encontrei alguns amigos, né, os atores, principalmente que leram o roteiro original, que gravaram, e eu ouvi, o filme mudou. Mas ele mudou porque é inevitável você estar vivendo isso tudo e não se contaminar e não
vomitar em cima de uma montagem. Então, algumas coisas ganharam mais força, né? Ganharam mais ênfase, ganharam mais altar, vamos dizer assim. E era isso, porque realmente essa brincadeira, assim, o primeiro plano do filme, eu acho que expressa muito isso, o silêncio e o político se arrumando. Então, eu acho que esse foi o primeiro pedestal disso tudo que a gente está vivendo, e para começar essa história, né? Realista, né? É bem realista. Por mais que a gente fique, você levantou, né, sobre as armas no final, não somos vendedores, somos o quê, né? Então, assim, tem toda uma brincadeira, mas é bem realista, né? Assim, por mais que surrealismo ficcional, mas ele, infelizmente, é uma realidade que está latente. Então, eu só queria dizer que isso tudo que vocês estão falando, ela estava ali, sentada com a gente na ilha. Não teve como fugir disso também, né? Não teve como a gente não ser contaminado e estar colocando as coisas em evidência também durante a montagem, tirando outras, né? Que talvez há 5 anos atrás, para a gente já não fazia tanto sentido na ilha. Quero complementar também em relação a essa pergunta, e concordo contigo que em alguns momentos tem um olhar até ingênuo ali. A esquerda é ingênua, né? A gente acredita demais, a gente tem esperança demais, senão, se a gente não tiver utopia, a gente não faz nada, né? Então, tem um olhar ingênuo, e um olhar também que eu cheguei a ler esse roteiro, não sei se foi 5 anos atrás, eu li um dos primeiros tratamentos, e ele mudou muito. E a gente filmou em 2016, a Dilma ainda não tinha sido tirada do governo. A gente filmou no meio da confusão ali. E essa esperança, assim, de ainda achar que era possível ela não ser tirada, né? Então, a gente ainda ficava assim. E ontem me estranhou muito, tem uma fala do Rubens para o Augusto, que ele fala assim, ali na cena das armas, né, ele puxa o Augusto para um canto e fala, nesse país, se você tiver o judiciário, o legislativo, você vira até presidente. Ninguém riu no cinema. Eu falei, gente, essa era a grande, né, que na época a gente estava assim, vai tirar, não vai tirar, né, a Dilma. Estava ali... E aí ontem ninguém riu. Eu falei, gente, será que é tão, assim, ninguém consegue nem rir mais disso, né? Nem de nervoso. Estava falando do Excelentíssimos, né? O Processo, também na Maria Augusta. Assim, eu chorei o filme quase inteiro, aí chegava aquela Janaína Pascoal, eu começava a rir, mas era um riso de nervoso. Como pode alguém acreditar nisso, né? Então, realmente, a realidade está muito mais absurda do que qualquer Buñuel. Não dá para se surpreender. É isso mesmo. Assim, não tem muito o que fazer. E também tem o seguinte, que a professora estava falando, quer dizer, o papel da performance, definitivamente, não é resolver as coisas. O papel de um filme não é resolver nada, é tensionar. Como ela mesma disse, se você está narrando sobre uma realidade questionável, o papel do filme, da performance, da arte, é tensionar essa realidade, é trazer, de alguma maneira, uma reflexão, porque é inacreditável, mas as pessoas estão incapazes de refletir. Como a Zanin falou, está tão colado à realidade, ao absurdo, que parece que está todo mundo anestesiado. Essa fala, eu também reparei isso. Um silêncio, como se nada tivesse acontecido. Normal? Como assim normal? Como assim normal? Um empresário corrupto afirma para seu genro, ali sendo exprimido por toda essa circunstância, tentando, vamos dizer, dar uns coques nele para que vire macho, vamos dizer, dentro da linguagem do empresário, né? Não, se você tem um judiciário e tem o legislativo, você pode até virar presidente, rapaz, aprende aí. E todo mundo ficou olhando assim, não passou, ninguém parou.
Muito doido, né? Daniel Schenker, do Rio de Janeiro. Daniel Schenker. A pergunta para o longa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o código da representação dentro do filme, os atores interpretando personagens que representam. E foi muito bem observado, em determinado momento, a questão do vestir a personagem, como é complicado ali naquela situação em que, digamos, a personagem veste a personagem e toma como verdade uma situação postiça. E, por outro lado, a questão também da representação em todo o plano do político para fazer valer um discurso postiço. E qual seria, talvez, a saída para a representação, uma vez que, se por um lado você veste a personagem, você toma como você acredita demais numa coisa que é mentirosa, e, por outro lado, quando você representa como mentira, é apenas para fazer valer um discurso hipócrita. Bom, uma das coisas que eu acho bem interessante no filme é exatamente sketches, né? Como é que isso vai se encadeando? Retomando também o questionamento, em 2016, esses sketches teriam um outro contexto. Coincidentemente, em 2016, eu estava no governo, né? Eu trabalhava numa televisão pública e via a coisa acontecendo de dentro. Sair para fazer um filme foi um grande suspiro para mim, porque a gente estava bem encurralado. Bem encurralado. Eu acho que isso é latente no filme. A questão da interpretação, o que interpretar. É fake, gente. É fake. E é uma situação... O meu núcleo, em específico, é uma situação tão comum para os atores, entende? Tão verdadeira, como é uma troca financeira. Você está... Primeiro que é uma profissão que está correndo o risco de não ser mais instituída. Vamos versar também a respeito disso, né? Aonde a gente fica buscando possibilidades. A massa dos atores são trabalhadores, são proletários, tá? Não trabalham em grandes veículos, né? Então, aquela realidade da qual eu fiz parte enquanto interpretação no filme, eu já atingi na vida real consonâncias. Nas primeiras etapas da carreira é constrangedor, né? Mas existe. Porque esse é o trabalho do proletário artista, né? Então, assim, dentro do que é absorvido, o que é fake, né? O ator que realmente entra dentro do processo de criação do personagem, e a gente tem mimetismos disso na vida contemporânea aí, gente. A quantidade de atores que fazem campanha política, né? E que não tem nenhum envolvimento partidário e fazem apenas pelo dinheiro. Para mim, aquela família margarina, né, pseudo-família margarina, representa isso. Como as estruturas sociais elas são compradas em várias etapas, né? Elas são desafiadas através do poder do controle do dinheiro. O nosso querido candidato ao Senado é tão ridículo e é tão televisão, gente, é igual. É impressionante, para mim, é um constrangimento de ver, né? E eu acho que o filme ele tem uma cadência, ele tem uma questão de edição, uma proposta de edição, mas esses graus do que é falso socialmente, eu acho que eles são colocados nos esquetes, nas várias instâncias. E não é só na instância da família margarina, né? Da família da vitrine, né? Essa história do shopping é algo impactante. Mas a gente vê isso na televisão há quantos anos? São 12 anos que a gente tem programas de televisão a respeito disso, aqui no Brasil. Então, assim, de novidade não tem nada, né? A questão é como é que a gente encara o que está sendo proposto na tela. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu, na verdade, acho que, né, versei a respeito da coisa, mas porque
também eu fiquei impressionada como é que o filme, hoje, ganhou uma identidade da... Gente, a gente está na campanha política e temos um político fazendo campanha durante o filme inteiro, com uma teia de situações... Bom, é isso. Eu não sei se meu comparsa aqui, que está na vida real, aqui quer comentar alguma coisa, o Murilo. É só um detalhe que, com a sua pergunta, eu refleti sobre ontem no filme, que eu achei genial, que aquela representação da família, ela sofre uma mutação, né, como foi dito, a partir do momento que os publicitários chegam e explicitam de maneira mais bem taxativa, assim, bem o que eram os princípios, né, tal, que deveriam ser puxados dali, tal, não sei o quê. Aí o pai da família ele sofre uma mutação. Quer dizer, ele rapidamente, se as duas mulheres invertem o papel e criam uma coisa absolutamente fake, ele vive a coisa contrária. Ele imediatamente começa a vestir o que seria uma família de elite brasileira, preconceituosa, misógina. Imediatamente ele começa a se portar como elite, uma elite opressora, e tarará. A partir de 3 ou 4 palavras que os publicitários jogaram ali na cara dele. Eficiência, não sei o quê, como é que é felicidade? Não é felicidade, é, sei lá, alguma coisa assim. Sofisticação. Imediatamente ele assume uma postura de elite, opressora. Isso é genial. Isso é absolutamente genial. E o cara começa a oprimir o restante do elenco. Eu achei isso genial. E passou um pouco batido. Que é um pouco o que nós fazemos. Nós, classe média, fazemos. Então, é uma paródia muito interessante. Eu acho que o filme traz essa reflexão. Até que ponto nós estamos atuando, né? Qual é o nosso papel hoje? E nós estamos atuando mesmo? Ou estamos fugindo da raia? Que nem a menina colocou ali, ela está com medo de que influencie positivamente a questão da... Olha, então, só para uma questão final, ela vai... Só um pouquinho aqui, só mais uma complementar. Eu acho que, na verdade, ontem me perguntaram até depois, não entendi por que esses 3 filmes estão juntos e tal. Pensando assim... Eu acho que tem uma questão da representação da opressão, assim, que os 3 filmes colocam, e como dar conta disso esteticamente, assim, especialmente aí falando do New Life, acho que ele tem camadas de representação, assim, acho que o filme é sobre isso, na verdade. Como que a ideologização também é uma questão de representação, né? Eu acho que esse personagem que eu faço, ele vai caindo nesse buraco, assim, ao mesmo tempo que ele também tenta representar algo que é impossível, né? É impossível ser o que ele quer ser dentro desse sistema da construção civil, desse lugar que está todo amarrado. E eu não estou falando de corrupção, estou falando estrutural. Falar, o empresário corrupto. Não, o empresário, corrupto ou não, é um desgraçado. Então, é um pouco por aí. Só um instante, ela vai dar um depoimento, depois a Beatriz Furtado vai falar uma coisa rápida, e eu também vou fazer uma questão rápida, e nós encerramos em bloco. Mas antes, o Duda vai dar um recado. Não, bem rápido, só porque eu sei que vai chegando a hora do almoço, o pessoal vai saindo. Hoje a gente está começando 2 mostras, a parte da tarde, que é bem importante, pelo menos todo mundo saber e estar atento. Às 2h30 a gente exibe no Cine Brasília o documentário Fabiana, que ganhou o prêmio do Júri Popular no Olhar de Cinema esse ano, e a mostra que ele participa e começa, e que vai de segunda a sexta, sempre às 2h30, chama Festival dos Festivais, porque justamente a gente exibe 5 filmes que já tiveram estreia em outros festivais ao longo desse ano, com sucesso e grandes filmes, mas também queria chamar a atenção que às 4h30 a gente inaugura uma mostra chamada Caleidoscópio, que são 5 filmes inéditos, 3 deles inéditos no mundial, 2 deles inéditos no Brasil, que já passaram em festivais internacionais, inclusive o de hoje, que chama O Pequeno Mal. E essa mostra, na verdade, ela acontece no Museu Nacional, exclusivamente, às 4h30. Que o museu está, inclusive, com equipamento 2K, 7.1, etc. Está incrível. Então,
É bem legal se vocês puderem estar lá, porque a programação continua lá. E a Caleidoscópio também vai de segunda a sexta, sempre às 4h30, no museu. Nesse horário não tem programação no Cine Brasília, justamente a preparação para a noite, porque hoje começa a Mostra Brasília, tem toda uma coisa a preparar, então não tem programação batendo, e é lá no museu. É isso, obrigado. Se identifique, por favor. Meu nome é Raquel, eu sou do Portal Metrópolis. Tudo bem? Já que eu sou Catarina. Dentre as cenas que me chocaram e que aparentemente passaram despercebidas, né? Porque todas as pessoas com quem eu conversei, ninguém falou sobre isso, né? Para mim, o filme ele tem uma cena de estupro, né? E eu queria que vocês comentassem essa cena de estupro, porque aquilo foi um estupro, e falassem o porquê que foi necessário no roteiro e para aquela história que estava sendo contada, colocar essa cena de estupro, porque foi importante ter essa cena dentro do roteiro, achei importante falar disso. A resposta em bloco, tá? Então, agora, Beatriz Furtado. Bom dia. Rapidinho mesmo, é só uma questão que vem me atordoando desde já algum tempo e que talvez tenha passado um pouco por todas as decisões que nós tomamos ou que se toma em relação a se o filme, como é que o filme reverbera numa situação em que a instabilidade dos acontecimentos, né? O acontecimento é uma instabilidade, mas nós vivemos a instabilidade do próprio acontecimento, né? No sentido assim, das várias camadas que isso produz, e a gente continua, eu acho, é uma questão que fica me perturbando, se a gente é ainda capaz, quer dizer assim, se esse pensamento sobre a representação no cinema ainda é capaz de se sustentar como um paradigma, sabe, de entender que a gente está ali representando, né, alguma coisa e não, por exemplo, entre muitas outras possibilidades, a gente está fundando alguma coisa ali, a gente está, né, e até o lugar assim, é sempre o espectador, outro espectador que não é capaz de entender que o filme tem um sarcasmo, né, ou se tem uma ironia. Parece que essas figuras de linguagem que a gente trouxe, né, de outras áreas para o campo do cinema também, entre outros campos, parece que essas figuras de linguagem elas também perdem esse poder de dizer das coisas, as metáforas, né, enfim, várias outras figuras de linguagem com as quais a gente trabalha para poder dizer, veja, como há uma espécie de distorção de um nível de realidade que é esse. Então, determinadas figuras servem para decompor qualquer coisa que foi, basicamente, vamos dizer assim, o desfolhamento desse paradigma da representação que deu nas várias escolas de pensamento, aí, o surrealismo, o abstracionismo e tal, que é sempre paradigmático, quer dizer, tem como paradigma uma ideia de representação. E eu fico pensando até que ponto a gente ainda trabalhando com esse paradigma da representação, com o cinema como representação, a arte como representação, como é que ela se desloca em relação ao mundo, né? Ele fica muito, essa discussão fica muito, vamos dizer assim, muito difícil de se fazer num mundo que não tem uma base mínima de entendimento comum, né? Para a gente dizer, não, isso é muito real. Ah, não, isso é uma falsificação do real. Não, isso é um superdimensionamento do real. Então, isso é muito mais uma inquietação minha do que propriamente, né, assim, pensar de que maneira os filmes reagem em relação a essa experiência do mundo e como o filme é mundo, sobretudo. A última pergunta para vocês responderem em bloco é para Maíra Carvalho. Eu queria que você falasse, Maíra, da direção de arte do filme, da criação dos cenários de estúdio, tal. Claro, tem sequências externas feitas na periferia e tudo, mas eu li que o filme custou só R$800 mil, né? Então, como é que você se virou para criar os cenários de estúdio do filme com tão pouco dinheiro?
Eu posso responder as duas logo, pode ser? Eu posso falar sobre... Quer falar sobre... Eu não tenho como... eu não respondo em relação ao roteiro. Mas, no processo, quando a gente começou realmente o processo de pré do filme, eu era a única mulher em direção criativa, né? Tinha um diretor de fotografia homem, um diretor homem, que é um dos homens mais sensíveis e femininos que eu conheço, é o Xará, mas é um homem, ainda assim. O assistente de direção era um homem, o técnico de som era um homem, e eu era a única mulher ali, e eu falava, eu não vou descansar enquanto vocês colocarem o nome estupro nesse roteiro, porque não estava estupro. E eu percebia o quanto era difícil para eles. E aí chegou um novo tratamento que estava lá escrito estupro, e na ordem do dia estava escrito estupro, mas eles não entendiam como estupro. Não sei se não entendiam como, mas tinham uma dificuldade, não posso falar por eles, mas eu percebia uma dificuldade de dar esse nome à coisa, assim. Alisson também, produtor executivo. A gente teve vários embates em relação a isso. Porque parecia algo ali, não, mas para aí, ela está dormindo. Ela estava ali dormindo, ele chega, ela percebe e ela deixa. É uma mulher depressiva, completamente, né, anestesiada ali, que chega um cara querendo aliviar as tensões do dia e alivia nela e ela não sabe nem o que está acontecendo. Então, é um estupro. E agora, o porquê dele estar lá ou não, a gente discutiu bastante. Eu nem sabia se ele ia ficar nessa montagem final, porque teve tantas reviravoltas, o filme mudou muito. Assim, o roteiro que a gente... É outro roteiro. O que está no filme hoje é outro roteiro em relação ao que a gente filmou. Mas é isso, assim, foi uma questão interna, dar nome a esse ato ali naquela cena. E aí não sei se a Ananda quer complementar, que viveu aquilo, e a gente discutia muito sobre também. Mas ficou nítido, assim, a gente está entre caras super legais, você não estaria entre eles, conscientes e tal, mas são homens. E como é difícil para eles perceberem o que é esse ato, né? O que é o ato sexual não consensual, o que é consensual, né? Quando a gente construiu essa cena, a gente discutiu muito essa questão de que era um estupro. Sempre fazer um estupro é muito difícil para mulheres. E ontem eu assisti pela primeira vez o filme e eu falei assim, como é um estupro que passa batido? Como a gente não percebe? Para mim foi suave. Eu que sofri fazendo, não foi, mas... E quando ela passou, eu falei... As pessoas não percebem. Então, quando você falou agora, eu falei assim, que bom que ainda as mulheres percebem. E até a mulher do Xará, quando assistiu ano passado, no teste, ela falou, e aquela cena do estupro? E eu falei, nós mulheres vemos esse estupro. Mas, realmente, ele passa... batido, porque é um dos estupros que é mais cometido. São os permitidos. É o estupro permitido. É o marido que estupra a mulher. Agora, se de 10 minutos, entendeu? Talvez as pessoas falassem sobre ele. Como ele é curto, e ele é o que acontece efetivamente quando o homem chega, né? Vamos lá? Aqui está cheio de mulher. Né? Ele é rápido, né? Ele é no escuro, ele é na penumbra. As pessoas não veem. Isso as pessoas não veem. Só veem quando tem 5 minutos de cena, ou quando ele é, né, com violento. Não, existem os pequenos estupros diários. Eu acho que é disso que você está... É isso que você está questionando, os pequenos estupros diários. Bom. Márcio, sem microfone ninguém ouve. Só para complementar, assim, eu não li o roteiro. Eu não leio o roteiro quando monto o filme. Né? Nunca li, não sei se vou ler ainda. E aí, quando chega a cena, é interessante que no processo da montagem, que a personagem ela falava, tinha várias cenas que ela falava. E aí, como essa sensação que a gente foi tendo durante a montagem, de uma família, um casal que estava preso, ele também, foi uma sensação também
de ela não ter voz. Ela não tem voz nesse momento, ela não tem voz na família, ela não está ali obrigada, porque o pai dela, que é o cara que banca geral, assim, quem estaria mais preso na situação por uma questão de dinheiro seria o próprio arquiteto. Então, essa cena, ela acabou induzindo aí, tirando cada vez mais a voz da personagem. E aí você pergunta por que colocar, do mesmo jeito que a gente está colocando a questão da arma que perguntaram, né? Não que a gente esteja incentivando, mas que bom que vocês estão, né? Que o filme está trazendo isso de alguma maneira, né? Não ficar com receio de mostrar, eu como montador, de mostrar a arma, o tiro, os vendedores, né? Essa relação entre esse casal, a relação deles com a criança. Então, o que eu posso dizer assim, que eu achei interessante colocar no filme, porque eu acho que a gente está falando dessas coisas todas. Eu senti um aprisionamento dela no relacionamento que ela vive com o pai, com o marido. E foi por isso que eu fui tirando a voz da personagem, por conta dessa cena. Porque eu achei que ela tá nesse momento da vida dela, ela está sem voz. Ela está nem percebendo o que está acontecendo com ela. Então, por isso que ela está tão... que até no momento do tiro, foi por isso que a gente colocou no momento do tiro, nem no tiro ela consegue ainda ter essa consciência do que está acontecendo. Entendeu? Então, só queria dizer isso, o que essa cena influenciou na montagem. Né? E eu acho que ela é importante, assim como as outras cenas todas, né, do político. Eu achei que ela casava, que você perguntou por que a gente colocou, eu achei que ela casava com toda essa situação. Como eu disse, a realidade, ela sentou na mesa, na ilha de edição. Né? Então, eu nem sei o que eles queriam no roteiro, mas o material bruto levou a isso. Posso comentar também, que, inclusive, nessa questão da representação, né, que parece que aí ela está representando ali um papel, né, da esposa, que tem aquela função, da mãe, que a gente vê também a relação dela com o filho, que não sabe como lidar, né, e a gente estava comentando ontem que na filmagem, no roteiro original, esse estupro viria logo depois dele chegar bêbado, né, tinha alguma coisa assim, e na montagem isso mudou, e me passou mais ainda essa questão como uma coisa cotidiana, né? Os estupros cotidianos que se passam batidos, assim, muito impressionante isso de que, né? Qual cena? Não, Xará? Essa questão do estupro foi muito discutida e, graças às mulheres presentes, né, na feitoria do filme, foi que a gente chegou nisso e conversou e que bom que traz. É um aprendizado também. A gente não tem como dizer que a gente não é machista. A gente vive uma cultura machista. E eu sou homem dentro da cultura machista, eu sou machista também, óbvio. Por mais que eu lute, que eu entenda, que eu faça autocrítica, que eu perceba, mas é um aprendizado. Se a gente está num momento muito interessante, né, do feminismo super forte, que eu acho que é um momento de uma, digamos assim, de uma evolução social nesse sentido, né? Ou seja, as mulheres terem mais respeito na sociedade e a gente perceber essas opressões que as mulheres sofrem no cotidiano. Eu acho que é um processo, é um aprendizado, e eu acho que ele é interessante por suscitar essa questão nesse sentido, não de uma glamorização do estupro de forma alguma, né? Mas no sentido de uma pauta urgente que tá presente também, isso que ele falou, a realidade sentou com a gente. Então, todas essas questões que estavam hoje, a gente estava ali vendo o filme e discutindo isso ao mesmo tempo, e repensando, e processando, e reprocessando, isso tudo, né? Que bom que... E você vê, né, como a gente está no processo, né, que as pessoas falaram e não perceberam, né, que é o estupro. Então, eu acho que faz parte do filme ser esse espécie de provocador mesmo dessas questões, né, nesse sentido. Infelizmente, eu vou ter que partir. Eu queria, não sei se retomar outra... Porque tem uma questão que ele fez que eu acho que
para todo mundo aqui, né? Teve algumas questões, eu perdi um pouco. Ah, tá. Mas é porque a reflexão dela foi interessante, porque, de certa forma, eu acho que falou com todo mundo, né? Sim. Não, até eu só queria dizer, parabéns à curadoria nos ter colocado juntos, porque eu acho que foi muito bem pensado. Tem questões que atravessam os filmes, cada um lidando com essas questões. Só esse comentário mesmo. Eu vou ter que partir também, infelizmente. Você fez essa pergunta, como é que vocês conseguiram? Ontem, vendo o filme, eu nem sei como é que a gente conseguiu, sinceramente. A gente tinha uma verba de arte, em geral, não gosto de falar muito de dinheiro, não, mas a gente tinha uma verba de arte de pouco mais de 20 mil, né? Acho que era 23 mil reais. Nenhuma cena do filme foi rodada em estúdio. Tudo em locação, com bastante intervenção dentro das locações. Mas a gente conseguiu muitos apoios, uma equipe extremamente reduzida. Eu tinha uma produtora de arte, uma produtora de objetos, um assistente, um contra-regra e um contra-regra de frente. Era basicamente isso. Foi a equipe mais reduzida que eu fiz de longas na minha vida, com o menor orçamento que eu tive em longas na minha vida. E a gente, por acaso, assim, a gente teve muita sorte. A gente batalhou muito em cima de achar as locações ideais e fizemos várias intervenções nessas locações, mas de forma barata. E que, vendo o filme ontem, às vezes eu vejo umas coisas e falo: ai, por que eu não tinha dinheiro para pintar essa parede inteira? Por que eu tive que usar tal material? Eu percebo essa falta, essa pobreza que a gente tinha, financeira mesmo. Mas, ao mesmo tempo, acho que a fotografia colabora muito. A gente sabia disso, então a relação entre fotografia e direção era sempre em prol de valorizar o que a gente tinha ali, né? Então, acho que ela funciona bem. As pessoas falavam: gente, qual era o seu orçamento? Ontem, quando eu saí, qual era o seu orçamento de arte desse filme? Milionário. Aí eu falo: não era bem assim. Enfim, às vezes a gente dá sorte, né? E a gente tem sido feliz em encontrar locações que favoreçam os filmes. Assim, eu batalho muito em cima da locação. Eu começo a trabalhar nos filmes antes, já com uma pasta de referências de locações. Antes de eu entrar na pré, eu faço isso por conta própria, porque eu sei que, se eu não achar, em filmes de baixíssimo orçamento, como é o caso, se eu não achar a locação ideal, eu sei que eu estou lascada, né? Então, batalho muito em cima disso. É isso. Então, muito obrigada a todos e todos convidados para o debate amanhã. Tá? Então... Oi. Eu queria só terminar, porque o pessoal falou sobre... Enfim, eu fiquei com uma coisa só para falar. Falaram sobre Buñuel e tal, como referência. E a gente tem uma referência muito importante para o nosso filme, que é o filme A Garota Negra, do Osman Sembene, que, enfim, que é um cineasta muito foda, e para mim, enfim, você fala um pouco mais que o Buñuel, mas enfim, acho que eu queria só falar sobre essa referência que é muito importante para a gente. Filme maravilhoso.